nada melhor do que a gente conhecer a nossa história, certo? A gente conhecendo a nossa história como protestantes, como cristãos, né? Isso vai fazer com que a gente tenha consciência de quem somos, dos movimentos da história. Então vamos lá. Isso aqui eu vou fazer depois. Olha só. Na Bíblia, algumas partes iniciais eu vou caminhar um pouco rápido, tá? Então você tem na Bíblia arco e flauta trabalhado em Gênesis, ok? 4:21, tá lá. Jubal, pai de todos que tocam arco e flauta. Arco e flauta são os primeiros instrumentos, então, da face da terra? Não. A Bíblia não tem ela não tem a obrigação, nunca teve a obrigação de ficar dando história da música pra gente. Não é esse o objetivo da Bíblia. Na verdade, o que a gente sabe é que os primeiros instrumentos do homem foi o próprio corpo. Foram a voz, o próprio corpo, de bater, os barulhos, né? Imitando o que? Sons da natureza, até ele começar a pegar pau, pedra, bater. Os primeiros instrumentos provavelmente eram mais percussivos, fora do corpo, né, humano, eram percussivos. Aí vem a flauta. A harpa, a harpa vai com uma evolução já, o negócio lá. Então assim, não pense na Bíblia dessa maneira, não olhe para ela pensando que ela vai te trazer a história da música, tá? Não é esse o objetivo. Música e profecia andavam juntas muitas vezes, não é? Tem vários momentos na Bíblia que a gente tem isso. Para ser levita, era necessário ser da tribo de Levi, ser consagrado e capacitado na sua função, certo? Aqui acho que é pouco pacífico isso, né? As coisas do levita, né? Vocês não se chamam assim, né? Amém. A Bíblia está repleta de música. Só dos Salmos são 150 capítulos divididos em 5 livros. Vocês fazem sempre essa relação? Salmo é música? Vocês fazem essa relação na cabeça? Vocês sabiam disso? Os salmos são músicas, é legal que a gente pense nisso. Apesar da gente ter perdido a música que eram tocadas nos salmos, sobrou para a gente o que? As letras. E de fato, se você parar para pensar na história da música cristã, o que sobra para a gente de fato é a letra, é o mais importante, é o que mais tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar tanto com o ritmo ou o estilo da música, isso não quer dizer tanto, tá? O que quer dizer mais é a letra, ela é a mensagem principal, ok? No século VI, a música sai da adoração judaica, por exemplo, babilônico, e em seu lugar tem o quê? Século VI a.C., tá? A gente está falando da Bíblia. Leitura da Torá, orações declamadas, salmos recitados. Queria lembrar vocês que adoração é também isso. Quando você lê a Bíblia, vamos pensar no culto, tá? Que é um momento congregacional. Quando você está lendo a Bíblia, isso é adoração. Quando você está meditando sobre ela também. Quando você ora, isso é adoração. Até mesmo quando você faz uma oração de súplica. Quando você se rende, às vezes e fala assim, eu preciso do Senhor, eu estou com um problema nessa área, eu preciso do Senhor. Isso é adoração. Você está se colocando diante de Deus. Os salmos recitados também eram adoração. Sabe falar, cantar, mas apenas ler. Os judeus criam nas sinagogas que são casas de instrução e adoração. A adoração das abrangia, chamada adoração, orações prolongadas, recitação do Shema, que é ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Está nesse endereço de Deuteronômio. Leitura das Escrituras, sermão. Tudo isso é adoração. É um momento que a gente está fazendo isso em conjunto. Antes, a música judaica, quase toda ela, tá? Era intensa, com vários instrumentos e vozes. É só você pegar os grandes corais que tem na Bíblia. É só você pegar as grandes combinações sonoras que tinham ali. Eram muitos instrumentos. Agora, o mais louco da gente pensar é que esses instrumentos, essas vozes, eram tudo em uníssono. Sabia disso? Eles não conheceram a harmonia, eles não faziam um acorde. Então, se a flauta tocasse, a voz também faria igualzinho. Talvez o ritmo não. Muitas vezes o ritmo
coloridos, combinações. Então, em determinados momentos, a combinação de uma flauta com a percussão com um instrumento de corda dava uma sonoridade que para eles queria dizer alguma coisa, e em outro momento aquilo era feito de outra maneira. Então a graça era essa: tinha um monte de instrumento, dava um volume, né, quando eles queriam, e ao mesmo tempo ficava baixinho, quando eles queriam, mas era sempre isso. Após a morte e ressurreição de Cristo, essa música judaica, né, ela parece nostálgica, solene. A voz passa a ser mais importante do que o ritmo. As catacumbas romanas do século I ao século IV, onde os cristãos enterravam seus mortos, eram também um local de fuga, reuniões e culto. É onde provavelmente a primeira arte cristã se desenvolveu. Não perca de vista que os cristãos, os primeiros cristãos, eles foram perseguidos, certo? E aí, você é perseguido, você vai fazer uma festa de lá, 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 vamos fazer isso. Você vai trabalhar sempre, ixi, um monte. Você vai trabalhar sempre com o quê? Com músicas mais baixinhas, você vai se esconder. E como eles se escondiam? Em locais sagrados, locais onde os romanos, os soldados romanos tinham medo de ir. Porque eles não podiam enterrar os judeus, eles não podiam, e agora cristãos, né? Eles não podiam enterrar seus mortos em qualquer lugar, não era permitido isso. Então o que eles fizeram? Eles começaram a enterrar nas catacumbas, nesses locais onde, num primeiro momento, os romanos abriam buracos, grandes buracos, para encontrar pedras. Não pedra preciosa, mas muitas vezes era materiais para fazer construção. Aquilo levava, é como se fosse o nosso cimento, tá? Tipo uma argamassa. Eles pegavam materiais ali para fazer isso. Só que aí os cristãos viram uma oportunidade do quê? De começar a enterrar os mortos ali. Tinha que enterrar em algum lugar, você concorda? E eles não queriam incinerar, né? Longe, muitas vezes, do local onde era sepultados seus mortos, né? Claro. Mas ali começou a ter arte também, porque a arte é comunicativa. A arte ela traz uma mensagem. E essas primeiras artes, como por exemplo, o peixe e o pão, olha só, século II, né? A gente está falando aqui de anos 100, né? É um forte simbolismo primitivo. Isso aqui no romano, mesmo porque eles nem desciam lá, né? Como eu disse, eles tinham medo, né? Eles tinham medo e um certo respeito também, tá? Mas eles não desciam lá, mas para o cristão saber as histórias de Jesus, isso aqui queria dizer tudo, né? Então era uma forma deles também lembrarem das histórias de Jesus. Era assim com os vitrais, foi assim com os vitrais nas igrejas católicas. O povo iletrado, analfabeto, eles pegavam os vidros e começavam a fazer histórias bíblicas, porque as pessoas não entendiam patavina que falava na missa, porque a missa era em latim. Imagina, o cara está na Alemanha, o padre fala latim, eu só sei falar alemão, não. Então o povo ficava lá assim. Só que aí as igrejas tinham essas pinturas, e eles olhavam e viam a história de Jesus, né? Era o mesmo caso aqui com as imagens, né? Isso aqui traziam histórias. Lembra dessa imagem aqui? Que no Brasil virou uma guerrinha, né? Católico põe o terço, evangélico põe peixinho, né? Tem isso, né? Mas isso aqui é bacana, tem um simbolismo muito forte também. Que o peixe, né, em grego, você lê como ictus. Tem outras maneiras de escrever isso, tá? Pode ser sem o H final ali, pode ser ictis, tem outras maneiras. Mas enfim, é isso aqui, ó. Jesus Cristo, Deus, Filho e Salvador. São as iniciais, e ictus é peixe, né? Então essas iniciais levam também a Jesus Cristo, Filho e Salvador, para grego. O peixe simbolizava a esperança na ressurreição e na imortalidade. E também todas as histórias, né, que a gente tem em relação ao peixe, né, com Jesus. Ceia do Senhor, batismo, tudo lá, viu, gente? São das catacumbas. Às vezes o pessoal quer alguns desses slides e tal, isso está tudo na internet, tá? Isso aí tá, se eu não me engano, esses aqui em especial são da Wikipedia. Bom, o que rola?
religiões estão liberadas. O pessoal também entende errado esse negócio. No ano 313, o que Constantino fez foi liberar para qualquer religião. A princípio, quem que fazia, a quem era o culto? O culto era o imperador. Então só poderiam prestar culto ao imperador romano. Constantino, filho de mãe, que se converteu ao Evangelho, também se converteu, apesar de ter guardado muito paganismo com ele. Né? Aí tem as coisas lá do Código da Vinci, tem umas paradas interessantes lá que ele fala também. Né? Mas ele pega e libera. Não é que Roma nesse momento se tornou cristã. Roma não se torna cristã nesse momento. Ela vai se tornar cristã décadas à frente com outro imperador, que agora me fugiu, mas se eu não me engano é Teodósio, se eu não me engano. Teodósio institui, fala assim, agora Roma é cristã. Ele que institui isso. E aí todas as outras religiões foram para o saco. Acabou com todo o restante. E aí é que rola isso, ó. O cristianismo torna-se então uma instituição política e poderosa. Olha, religião e política nunca se deram muito bem na história, concorda? Já parou para pensar? Elas nunca. Olha aí o senhor Feliciano, né? Nunca foi muito bem essa história. Mas o cristão, ele precisa saber da política e se envolver com a política de alguma forma também. Se não, gente, a gente não teria, por exemplo, Martin Luther King, né? Martin Luther King era batista, era pastor batista. E ele foi um dos principais caras a acabar com aquela segregação racial lá nos Estados Unidos. Pelo menos em relação aos direitos, né? Porque lá ainda tem essa parte forte lá, em alguns bairros, em alguns lugares. Mas, a pessoa não poder entrar num ônibus, ou seja, ela pode entrar no ônibus, mas por fato dela ter uma cor de pele escura, ela tem que sentar lá atrás, é demais, né? De você chegar no local, tem dois bebedouro para os negros e bebedouro para os brancos. Cara, isso é uma loucura, isso é desumano. Martin Luther King era batista, e aí? Ele não devia se envolver então porque ele era religioso? Tinha que se envolver. Gente, está cheio de casos assim, viu? Religião política muitas vezes funcionou. Mas a linha, novamente, ela é tênue, tem que tomar cuidado. O poder, ele cega as pessoas muitas vezes, principalmente o poder político. Quem ia imaginar que o Lula ia fazer essa pataquada toda dele aí? Do mensalão, essa parada toda? Ninguém imagina. Né? E se fosse um presidente evangélico? A mesma coisa, cara. Não muda nada. É gente do mesmo jeito. O local de culto muda das casas e salas de reunião singelas para as catedrais. Agora começando a ficar grande a coisa. Grandes templos. Muito dinheiro. As paredes das igrejas são adornadas em sentido de uma devoção às imagens. Num primeiro momento, isso lembra a igreja primitiva. Num primeiro momento, o vitral e as esculturas dentro da igreja católica, elas trazem sim a ideia de que, olha para isso, sabe o que significa isso? Sabe quem foi essa pessoa? Essa pessoa fez isso para o cristianismo. Não era uma adoração, ela era uma lembrança, era uma memória, ok? Mas isso vai se deteriorando, isso vai se deturpando, até chegar numa hora que eles começam a adorar como foi lá com Moisés, começam a adorar o bezerro de ouro, e mudou tudo. Então aquilo que era símbolo de Deus, das coisas boas, né, de Cristo, aquilo muda agora para quê? Para o objeto. Então não é mais Deus, é o objeto que vai fazer por nós. Né? A igreja proíbe danças e acompanhamento instrumental nos cantos litúrgicos. Os gêneros gregos são condenados. Então começam a criar várias regras agora, né? A igreja proíbe dança e acompanhamento instrumental, por quê? Porque vários teóricos, vários estudiosos dele, entre eles ali, entre os monges, os papas, eles vão entendendo que aquilo dispersa o povo. Né? Isso vai acontecer na reforma também. Um cara que nem Zwinglio, ele entendia que não tinha que ter música. Não tem que ter música. Música atrapalha o culto, né? Sendo um reformador. Não aconteceu isso. Os gêneros gregos, por exemplo, é porque eles, como romanos, né? Na história você tem Grécia e depois tem Roma. E eles, como romanos, também olhavam para a cultura grega e achavam muita coisa boa dos gregos, da cultura, para aprender, né? Sobre as coisas do mundo, inclusive na música.
E a dança estava muito ligada aos gregos também. Né? Eles proibiam, inclusive, teatro, né? Peças de teatro. Olha aí as imagens, que legal. Jesus costumava ser retratado como um bom pastor após o século III. Um jovem sem barba, de cabelo curto. Olha aí, Jesus. É um povo que já não tinha visto Jesus mais, né? Certo? Está falando do ano 200 aqui, esse período do século 200. Como é arte cristã? Olha aí. Quando eu falo arte cristã, entre aspas, é porque esse termo também ele traz conotações às vezes erradas, tá? Arte é arte, cristão é cristão, tá? O certo, mais correto seria a colocação: como é arte feita por cristãos. Ok? Adão e Eva, ali se você reparar tem a serpente, né? Tá aqui, ó. Uma das primeiras representações de Cristo com barba, já é século IV. A Virgem Menina, século IV. Ainda não é uma devoção a Maria aqui, tá? Fornalha de fogo, século IV. Quem que é isso aqui? Quem são esses três aí? Sadraque, Mesaque e Abednego, isso mesmo. Olha que legal, ó, você colocando só isso. Qualquer um ia saber? Não, você pode saber história bíblica. E muitas vezes ele vai fazer essa ligação. Três, fornalha. O cara tinha que ter essa sacada, né? Grande parte da música ocidental será desenvolvida. Século V ao século XVI, a adoração é feita através dos elementos da missa, com a Eucaristia ganhando prioridade, a Santa Ceia, né? A igreja é a maior patrocinadora das artes nesse momento, tá? Não até o século XVI, até o século XV. 16 ainda ela está forte. Por essa razão, as imagens eram explicitamente religiosas. Estas obras deixaram a impressão que a arte feita por cristãos deve ser ligada a eventos bíblicos apenas. Nossa herança, de falar assim, música tem que ter ligação com o cristianismo, na letra. Eu tenho que falar Jesus, luz, cruz na minha letra, porque senão não é uma letra cristã. Isso é uma herança católica, gente. Tá? Isso não é uma herança de Cristo de jeito nenhum. E não é uma herança da reforma, vocês vão ver. A reforma protestante não ensinou isso. Então, um pouco da obra aí do século XVI, né? Católico. Aqui é claro, né? É óbvio que é absurdo botar uma imagem desse tamanho para vocês ficarem reparando aqui em detalhes. Não dá para ter detalhes assim. Mas é Jesus aqui no meio, tá? Então, o juízo final de Michelangelo está na Capela Sistina. Eu tive a oportunidade de ir lá com meus pais em 95, 94. E eu achava, por causa dessa obra, né, que eu li em livros, eu achava que era um negócio gigantesco. A Capela Sistina é menor que essa igreja aqui. É metade dessa igreja aqui, Capela. Pequena mesmo. Ao mesmo tempo, a altura dela é mais ou menos isso também. E você pensar que esse cara, Michelangelo, ele pintou sozinho, imagina lá em cima. O cara está em 1500. Imagina quanto recurso que ele tem, né? Uma escada, né, que sobe eletronicamente. Não tinha isso, cara. Isso aqui é o fundo da igreja, como se fosse lá, ó, são as cadeiras, tá? É o fundo da capela. E aí você tem o juízo final. A capela inteirinha, na parte das paredes, do teto, são histórias bíblicas. É claro que tem muita tradição católica ali também, nem tudo está na Bíblia, né? Mas se você conhece um pouquinho das histórias e tal, nossa, é um negócio assim, é apaixonante, assim, você começa a observar detalhes e mais detalhes, é muito, muito interessante. E se caracteriza bastante. Ele demorou 4 anos para fazer essa pintura toda, da capela toda. Claro que no meio disso, como ele foi contratado pela Igreja Católica, o Papa estava bravo da vida com ele, porque ele não acabava. E o Papa falava para ele assim, para Michelangelo, põe mais gente, põe as tartaruga ninja para trabalhar com você, Donatello, Rafael. E ele, às vezes os caras iam, alguns acho que chegaram a ser alunos dele. Os caras iam ajudar, ele não gostava de nada. Sai, todo mundo embora e ele continuava sozinho. E depois de 4 anos ele terminou.
Quando ele terminou, o Papa teve uma brigaiada no meio disso aí com a liderança da igreja, e ele chegou a ser excomungado da igreja. Não só por conta disso, outros fatores também. Dizem alguns críticos e alguns caras sérios até, que aqui, desse lado, não dá para ver muito bem agora, mas ele desenhou o Papa. É a cara que lembra muito o Papa, desse ladinho aqui, e o detalhe é, isso aqui é o inferno. Isso aqui é o purgatório, isso aqui é o céu. É a mente católica, né? Céu, o purgatório aqui no meio, e aqui é o purgatório e o inferno aqui embaixo. Esse aqui, ó, é um barco, né? Isso aqui. Esse aqui é o Caronte. Caronte é um barqueiro do inferno, é um barqueiro da mitologia grega. Que tinha isso, né? A católica estava muito enraizada com a mitologia grega, eles usavam muitos simbolismos e muitos personagens, né? E aí, quem vai subir no barquinho logo logo? O Papa. Bonzinho, quase, né? Não sei se isso é verdade, mas alguns caras dizem que é. A piedade é uma coisa linda, gente. Isso é uma coisa de chorar. Não teve isso na Bíblia, né? A gente não tem essa imagem. Maria pegando Jesus no colo. Mas pensa que você é a mãe de uma pessoa que está sofrendo aquele jeito, cara. Olha que coisa maravilhosa. Cara, isso é marfim. Marfim não, isso aí é mármore. Uma loucura fazer isso. É coisa dura. É uma delicadeza. Davi. Isso aí já está em. Né, os primeiros ali é Vaticano, né? Bom, esse aqui já acho que Veneza, se não me engano. Você não viu o livro, não. Olha o detalhe da mão do Davi. Olha essas letras. Você sabe que esses caras, Leonardo da Vinci da época também, ele era contemporâneo do Michelangelo. Eles eram meio que rivais, assim, não se falavam muito. Eles chegavam a roubar defunto, né? Morria gente, claro que eles não podiam pegar, porque eles não eram médicos, nada, né? Mas eles roubavam, eles encomendavam o roubo de defuntos para levar para os ateliês, para eles dissecarem. Então, eles abriam o corpo e desenhavam ali, né? Fresquinho. E eles, Leonardo da Vinci em especial, ele foi um cara muito importante para os médicos, para a medicina, porque ele desenhou partes que ninguém conhecia. Muito louco, né? É por isso que eles tinham esse domínio, olha isso aqui. E quando eu estava lá no Vaticano, lá tem a estátua de Moisés também, né? Michelangelo achava ela a perfeição total das obras dele, né? E dizem as más línguas que ele, quando acabou, ele falou que a estátua só faltava falar. Tão perfeita que é. Ele mesmo falando sobre a própria obra, né? Um pouco humilde mesmo. E aí ele tem dizem que é uma lasca, eu não vi isso na estátua, mas tem uma lasca na estátua que ele batendo uma peça, né, que ele usa para quebrar, esqueci o nome disso. Ele bate com força e na hora que ele fala, fala, tipo, fala. Só falta falar, mas tá perfeito. Mas é interessante lá, gente, que tudo é dinheiro, né? Você está dentro de uma igreja e para você olhar a estátua, a escultura do Michelangelo, você tem que. Ela fica num lugar escuro dentro da igreja. Aí você põe uma moedinha e aí acende o facho assim. Aí você pode tirar uma foto. Senão fica lá, escondidinho. As irmãs católicas. O protestantismo, já estamos falando do protestantismo aí. Estou dando um pulão, hein? Um pulo gigantesco aí, porque senão a gente vai perder tempo à toa. O protestantismo, ele vai enfraquecer, lógico, né? Também a autoridade do clero sobre as artes, ok? As artes, elas representam muito para a Igreja Católica. Os temas da pintura encomendados pelos protestantes, e na época a gente chamava de burgueses, tá? Era uma classe, né, social, eram o quê? Paisagens, retrato de família, animais, cidade estrangeira. Não tinha mais uma conotação só religiosa. Alguns deles até pediam, faça um tema bíblico, mas não tinha mais isso. O que
tinha era uma nova maneira de ver a arte, que tem tudo a ver com o momento também. O momento a gente chama de antropocentrista, o homem como centro do universo, você já viu isso na escola, né? Então é um momento onde as artes também focam nisso. Então é o cara. Olha só que interessante. Isso aqui é Rembrandt. A lição da anatomia, olha lá. E Rembrandt é um protestante, né? Olha aí. Ou a minha filha anda uma turma com Rembrandt. Mas como eu disse, também tinham temas bíblicos. Isso aqui é um quadro, os protestantes meio que tomaram a democracia assim, nos dias de hoje, né? Eu vejo esse quadro em muitas casas, muitas casas. Muitos evangélicos têm esse quadro. Tem um baita de simbolismo, tem uma pessoa escondida aqui, ó. Tem outra aqui, tem aqui. Aqui não está dando para ver bem, mas aqui ele está com o pé descalço, outro está com o sapato de ferrado, que é o filho. Posso ter certeza. Vou falar de falar baixo. Esse aqui é o irmão dele, tá? Do lado do pai. Tem um livro de um cara chamado Henry Nouwen. Henry Nouwen foi, né? Ele não morreu, mas ele era um padre muito diferente. O cara subiu no mais alto posto da academia, né? Na igreja católica também eles têm muito status, né? E o cara largou tudo. Ele largou tudo isso para cuidar desse grupo de Downs. E o Henry Nouwen